Agradecemos desde já pelo carinho da sua audiência mais este Diálogo Espírita. Perdoar 490 vezes é possível? Pelo menos é o que nos pede Jesus. Segundo alguns tradutores, seria um pouco menos, apenas 49 vezes. Mas ainda assim, é possível? Normalmente nossa paciência, nossa capacidade de tolerância e, quiçá, de caridade, acaba ali logo na terceira ou quarta vez, quando conseguimos chegar até lá, não é mesmo? Na teoria, tudo é muito bonito, mas nós vamos ver a seguir, eu, Andrea Kleinitz e o Humberto Maffesoni, se na prática funciona realmente isso para nos tornar bons cristãos, e no nosso caso, bons espíritas, ou se estamos diante somente de uma proposição que requer uma interpretação mais realista. Depois, o Eudegério Miranda fala sobre o céu e o inferno e a Maria Ana responde quantas reencarnações já tivemos. O Diálogo Espírita está no ar. Amigos, nosso tema livre de hoje, perdoar 490 vezes. Eu coloquei na abertura, na forma de pergunta, será que isso é possível? Algumas outras traduções que falam que talvez seja só, porque isso é baseado em palavras de Jesus, quando indagado de quantas vezes deveríamos perdoar aos nossos irmãos, e Jesus, acho que é Pedro que pergunta, né? Não tenho bem certeza, se é até 7 vezes. E Jesus diz não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou 7 vezes 7 vezes. Então daria 490 ou 49. É perdão, hein? 490 vezes é perdoar bastante. Mas antes de nós passarmos aqui a palavra para a Andrea e para o Humberto, eu vou ler 4 frases aqui, e eles vão comentar um pouquinho, e depois um parágrafo um pouquinho mais longo, para a gente ter uma noção. Que essas frases eu recolhi aqui e acolá e tal. O perdão não é questão de número, mas de atitude. Esta é a primeira frase. A segunda, além disso, não é o ato que vale, mas o espírito que o motiva. Isso, concordo, Wilson, porque o perdão é comum, às vezes a pessoa diz, eu te perdoo, mas não quero mais nem te ver na minha frente, né? É comum, mas isso não é o perdão. O perdão é aquilo que uma mãe faz quando um filho erra, às vezes até contra a própria mãe, né? Esse é o perdão, a mãe vai continuar amando o filho, ela vai sofrer com aquilo, mas ela jamais vai querer a vingança, vai querer o mal daquele filho. Esse é um exemplo profundo de perdão. Um exemplo emblemático, né? Porque melhor que esse não tem. Aí você já foi fundo, né? Pegou, vai nos 490, né? Mãe é capaz de perdoar as 490 vezes mesmo. As 2 frases seguintes diz o seguinte: o significado das palavras de Jesus, nesse caso, de perdoar 7 vezes 7 ou 70 vezes 7, é que todos devem perdoar sem jamais cessar. Devemos demonstrar essa atitude compassiva quantas vezes for preciso. E a outra frase, o perdão não é um sentimento, é uma atitude de vida. Você concorda? Concordo também. Eu acho que na primeira frase, Jesus quer chamar a atenção justamente para isso, né? Que não há um número, né? Mas infinitas vezes, como o exemplo da mãe que perdoa sempre seu filho, né? E eu acho que é importante a gente pensar nisso. A atitude do perdão é porque a gente vai demonstrar pela ação, né? De novo, o Humberto falou também, não adianta falar que perdoou, mas aí ficar emitindo vibração negativa para aquela pessoa, torcendo e desejando que aquela pessoa se dê mal nos negócios, no que ela faz, ou então fica esperando, como espreitando ao longo das situações, para ver se a pessoa vai cair em erro, para você falar, viu, eu te avisei, não fez do jeito que eu queria. Então, a atitude de perdoar, né, são comportamentos. E aí entra numa discussão bem ampla, que é o nosso desenvolvimento moral, né, a nossa evolução como espíritos.
E que isso está no Evangelho, né? E o parágrafo aqui, depois vocês voltam a acrescentar o que vocês desejarem. Esse parágrafo diz assim: outra crença, vou ler que é mais fácil, mais didático. Outra crença que não condiz com a prática do perdão é de que perdoar é esquecer. Quem perdoa ou quem perdoa esquece. Lembrar e esquecer são questões mnemônicas, ou seja, referentes à memória, né? E se a nossa memória é saudável, não há possibilidade de esquecer nenhum acontecimento, seja ele bom ou seja mau. Perdoar é enxugar o fato, retirando dele a energia emocional. Ficará apenas o fato, isso é esquecer. Antes de passar para o Humberto, eu vou voltar contigo, porque você em psicologia deve, não que ele não entenda, mas eu digo assim, acho que mexeu muito quando se fala em carga emocional. E aí, é isso mesmo? Quer dizer, não necessariamente é esquecer, né? Simplesmente é passar uma borracha. A marca, acho que até fica, mas é não ser rancoroso. Né? Não negar apoio quando o indivíduo, às vezes arrependido do ato que cometeu, e vem tentar fazer como Jesus dizia, reconciliai-vos com seu irmão enquanto está a caminho com ele, e ele vem e a gente fecha a porta e nega a nossa compreensão, a nossa solidariedade, o nosso perdão. É isso? Exatamente. O perdoar realmente não é esquecer, porque a memória ela é até inconsciente, né? Quando a gente tem memórias inconscientes de vidas passadas, por exemplo, você entra em contato com aquele espírito que numa outra vida te fez mal, te causou grande dano, e inconscientemente você é como se aquela memória viesse e você se sente muito desconfortável, você fica mal perto daquela pessoa e daí dá uma impressão que você não tem afinidade com aquela pessoa, né? Não há como esquecer, porque o processo de memória na psicologia, na psiquiatria, é muito estudado, né? E essas memórias são importantes até para a gente dar um novo significado. Então, a memória virá, mas ela já não tem o peso, ela já não tem aquele significado do erro. Você já atribuiu àquilo um novo valor. Então, é mais ou menos por esse caminho. Na psicologia, a gente chama de ressignificação. Pois é, você usou um prefixo aí, o re, e eu vou usar o outro re aqui, só para você ter a oportunidade de falar um pouco também, se desejar. Porque a gente fala no ressentimento, né? Que é ressentir. Esse esquecer, esse perdoar aí, como nós estamos falando, nós dois aqui por enquanto, né, nesse aspecto, não é de esquecer, mas é de você, se a pessoa, aquela que te magoou, te causou algum problema, é chegar a você e você, só de olhar para ela, já sentir toda a raiva que pode até por um instinto, por um impulso lá, porque às vezes é coisa de anos, e que fica aquela amargura, aquela coisa profunda, porque às vezes são coisas graves realmente, né? E nós somos seres humanos, então há essa possibilidade de repente, eles ressentir. O ressentir é sentir várias vezes, alimentar, né? Então, mesmo que eu esqueça temporariamente, como você falou, encontro a pessoa, ou eu vejo algo que me lembra daquele fato e eu vou ressentir, vou pensar tudo aquilo, vou sofrer, vou sentir as dores morais, né, do fato, etc. Então, o perdão, na verdade, ele vem como uma autolibertação. O perdão é mais a libertação de quem perdoa do que daquele que é perdoado. Essa é a verdade, porque a gente se liberta desse sentimento ruim que quando não perdoa, ele está ali, está sendo alimentado, está remoendo, está me causando muitas vezes problemas físicos, problemas emocionais, né? A Andrea sabe muito bem disso, né, Andrea, que é da área, ela sabe que isso reflete em toda a constituição humana, né? E então, vários ressentimentos podem até causar um câncer, vamos dizer, pela toxicidade que é esse sentimento do rancor e da raiva ser alimentado dentro de nós. Então eu vejo que o perdão é a libertação de quem perdoa. Agora, Andréia, só me responda sim ou não.
você acha que, primeiro, você acha que realmente é possível seguir esse... Ok, a gente já viu um pouquinho dessa definição, de questão de interpretação e tudo, mas ele colocou uma situação inicial lá, que foi em relação ao perdão da mãe, mas nem todo mundo tem coração de mãe. E mesmo quem tem, que são as mulheres, obviamente, quem tem coração de mãe, às vezes o coração não é de mãe, é da mãe, porque é só em relação aos seus filhos. Mas em relação aos estranhos, ela não tem nenhum compromisso afetivo com essas outras pessoas. Então daí eu pergunto o seguinte, é possível alguém, como diz aqui, ó, perdoar sem jamais cessar? Sim ou não? Que difícil, essa que é a pegadinha? Ainda não cheguei no ponto crucial. Não, eu acho que aqui depende do desenvolvimento moral para a pessoa conseguir perdoar sem cessar. Sabe por quê, Andréia e Humberto? Vou me antecipar aqui um pouquinho. Você fica, imagine algumas situações, né? Por exemplo, o indivíduo que no ambiente de trabalho, ele é infernizado de segunda a sexta-feira, entendeu? Por um colega de trabalho, às vezes até pelo patrão, ou por vários colegas de trabalho que ficam fazendo, acontece também em escola, né? Há muito exagero nisso, porque antigamente a gente aguentava a gozação de chamar de baixinho, de gordinho e tal, e às vezes não gostava, mas se engolia e tocava a vida e ia embora, né? Não vamos entrar especificamente nessa questão, mas enfim, esse chamado bullying sistemático. Todo dia, toda semana, mês após mês, o ano inteiro sendo às vezes xingado e tal. Imagina uma seguinte situação dentro de casa, aquela esposa, pode ser marido também, viu gente, eu não sou machista, mas pode ter a situação inversa. Mas aquela esposa que o tempo todo está criticando, sempre está batendo as mesmas teclas, e o marido ganha 365 dias por ano. Quer dizer, qual é o limite? 365 já está perto dos 490. Isso se ele for perdoar uma vez por dia, né? Imagine a convivência imagine os vizinhos, onde às vezes você vê que propositadamente o vizinho não está nem aí com o teu bem-estar. Ele faz às vezes até de propósito para provocar. E você vai dizer, não, vizinho, eu te perdoo, vou ficar quietinho aqui a vida inteira. Eu vou ficar te ouvindo, você arrastar móveis às 6 horas da manhã, o seu cãozinho latir dia e noite, entendeu? E às vezes você fala, ou você fica calado. Então, será que, pergunto para os dois aqui, será que dá para levar ao pé da letra o que diz o Evangelho, ou outras proposições aqui, perdoar sem jamais cessar? Ou é perdoar mais uma vez esse, uma vez aquele, mas o mesmo 490 vezes não dá? E agora? Incógnita, né, Humberto? Ó, a André primeiro? Pode falar. Eu entendo assim o perdão como um exercício. Tá? Um exercício de desenvolvimento. Eu acho que no tal nível evolutivo que a gente está, é impossível. Né? A gente não consegue, claro que não. Mas a gente está convidado a exercitar isso com o vizinho, com a esposa, com o marido, com o irmão, né? Porque a gente é testado e geralmente a gente sabe que nós somos testados conforme a necessidade de cada um de nós. Não é por acaso que eu justamente vou morar do lado de uma pessoa que o que ela faz me incomoda muito, né? E o que o outro faz, para mim, apesar de ser ruim, não me incomoda, mas o que aquela pessoa faz me incomoda muito. Então, geralmente, esses casos são mais difíceis de perdoar, mas eu acho que é aí que está o exercício, para que um dia, mais evoluídos, a gente realmente chegue nesse ponto de perdoar. Quando realmente for um espírito superior, né? Quando faz parte do nosso aprendizado, né? É como você educar uma criança a escrever, inicialmente ela vai escrever uma letra somente, depois vai juntar 2 letras e assim sucessivamente até se formar no alfabeto. Eu acho, posso comentar? Sim, isso que o Humberto falou é bem importante, né? Eu também penso que é um treino, né? Um exercício. Só que assim, a gente não pode confundir o perdão com passividade. Então, numa situação como essa, você tem que saber colocar-se de maneira assertiva, solicitando a mudança do comportamento do outro. Você está no seu direito de fazer isso.
E isso não é não perdoar. As pessoas confundem muito essa coisa do perdão bíblico, né, com a fala de Jesus, que traz essa menção de perdoar sempre, indistintivamente, com a passividade. Então, uma esposa, por exemplo, que está num casamento abusivo, que está passando por todas as mazelas de um relacionamento abusivo, se ela manter o pensamento, eu preciso me manter perdoando sempre, ela estará desrespeitando, inclusive, uma lei que diz que ela não deve aceitar violência, injúria, violência psicológica, moral, porque aí ela não está se amando, ela não está se cuidando, ela não está fazendo cuidados básicos para com ela mesma. Então aí é passividade. Na psicologia a gente usa o termo autossacrifício. E autossacrifício na religião é considerado positivo. Na psicologia não é? Mas aí, então, aí que tá, nós temos que, estou num ponto muito interessante, inclusive com a palavra-chave aí, que eu acho que é a palavra abuso. Quando os outros abusam da nossa paciência, porque a gente conhece a gente, mas ele é religioso, né? Pode ser espírita, pode ser qualquer outra coisa, mas ele é muito bonzinho. Então, monta em cima e vai todo dia, porque o outro é trouxa. Isso. Vamos falar claro português, né? Não coloca o limite, né? Não coloca o limite. Então, assim, realmente, o que acontece é que as pessoas, ou elas são avessas à religião, às práticas religiosas, à religiosidade, para ser mais cirúrgico, ou então elas caem no outro extremo de aceitar tudo. Nós temos essa herança judaico-cristã de que nós devemos ser assim muito, sempre humilde, subserviente, passivo, como você diz. Né? E não é isso. Jesus, ele sempre foi muito firme. Foi viril sempre que foi preciso para apontar o erro. Se ele visse uma situação dessa, ele ia interferir. Se ele pegasse, acompanhasse, fosse colega de trabalho da mesma sessão e visse os abusos, ia chegar um dia que ele ia chegar para outro cara e pode parar. Né? Não, você acha que Jesus ia ficar assistindo um sendo humilhado todo dia, e eu dizendo, tá, tudo bem, ele é ignorante, então eu como sou religioso, eu não vou tomar atitude nenhuma. Claro que eu não faria assim. O encerramento é seu. A Andrea colocou bem o ponto essencial da conversa, que é o limite que a gente vai suportar, né? Vamos dizer assim, tem o limite do equilíbrio, né? O equilíbrio entre perdoar e, como a Andrea falou, não permitir o abuso, né? Claro que não. E eu acho que a única colocação que eu teria a fazer para tentar colaborar seria daí a forma de se fazer isso. A forma em que você vai pôr esse limite. Se o abusador agride, o abusado agredir, vão ficar os dois do mesmo tamanho, não é verdade? Agora, nesse ponto de equilíbrio que a Andrea colocou, existe também a forma de lidar com esse problema para atingir a harmonia, para pôr o limite do abusador, né? E também o perdão sem agressividade. Né? De uma maneira amorosa, respeitosa, né? A gente lembra que está unido a essa situação aí, oferece-lhe a outra face. É a mesma coisa. Né? Então, o camarada chega, dá uma bofetada, seja física ou moral, e nós vamos dar, bata de novo que eu quero me sacrificar para me purificar, tirar as impurezas do meu corpo físico e me levar a Deus. Né? Gente, bobagem, né? Vamos usar a razão. Por isso, a fé raciocinada da doutrina espírita. Até a próxima semana. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, livre-arbítrio, causas e efeitos, saúde, necessidade de maior estudo. No editorial, a vida em 4 estações. Os animais são também espíritos? Espiritismo, mídia e tecnologia. Reencarnação, karma e saúde. O espiritismo sem o Cristo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá! Hoje no quadro Fonte Allan Kardec falaremos sobre o tema O Céu e o Inferno. Um grande número de pessoas ainda hoje acredita que após a morte seremos direcionados para locais específicos, o céu, o inferno
ou purgatório. E sobre isso, Allan Kardec indagou a espiritualidade superior. Perguntou ele: um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com seus méritos? A resposta: já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade, e como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Então, cada um de nós constrói o céu ou o inferno. E essa construção, ela se dá intimamente. Nós, enquanto aqui estamos encarnados ou reencarnados, estamos traçando a nossa felicidade ou infelicidade, dependendo das nossas ações, dos nossos pensamentos, da forma como nós nos colocamos para nós mesmos e para aqueles que convivem conosco. Não há possibilidade de nós, ao desencarnarmos, nos transformarmos, como dizemos, em santos. Então, se aqui somos pessoas do bem, pessoas que estão sempre preocupadas na transformação, em seguir o caminho e o evangelho de Jesus, ao desencarnarmos, continuaremos a trilhar esse caminho. Por outro lado, se aqui somos pessoas que permanecemos no erro, buscamos e preferimos o lado ruim das situações, nos mantemos ali como pessoas cruéis, enfim, se optamos por esse lado, ao desencarnarmos, da mesma forma, seguiremos por sintonia aos nossos pares, aqueles que se afinizam conosco. Logo, meus amigos, não existe um lugar específico, um planeta ou um determinado local no espaço onde é destinado unicamente às pessoas boas, digamos assim. Nem um lugar específico para aquelas que foram por outros caminhos. Como nos esclarece a espiritualidade, é algo nosso. É uma construção. A felicidade ou a infelicidade de cada um de nós depende única e exclusivamente das nossas escolhas, daquilo que aqui fazemos, das transformações que produzimos e construímos. Este é o verdadeiro céu que a luz da doutrina espírita vem nos esclarecer. Portanto, meus amigos, vivamos aqui, agora, nessa experiência, o melhor que podemos. Vamos fazer dessa caminhada o nosso céu, o nosso paraíso. E assim, quando desencarnarmos, seguiremos na mesma sintonia e vibração. É um convite que a doutrina espírita nos faz, a reforma íntima, para vivenciarmos o melhor de nós. Que Jesus muito nos abençoe. Uma ótima semana para todos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.
Olá! O Espiritismo Responde. E hoje nós temos uma pergunta que é muito interessante e que todos nós fazemos algum dia em nossa vida. É a questão da reencarnação. Nós perguntamos assim: quantas reencarnações já tivemos e ainda teremos? E para iniciar o nosso bate-papo, nós iremos ver qual é a definição que nós damos à reencarnação, que é a volta do espírito a um corpo físico, a um novo corpo físico, que não tem nenhuma ligação com o corpo anterior ou o antigo. E é bem interessante porque nós iremos encontrar em Mateus, no capítulo 17, no versículo 10 a 13, aquela passagem quando Jesus afirma que Elias já tinha voltado e não haviam reconhecido João Batista. E qual é o objetivo da reencarnação? O objetivo é expiação, melhoramento progressivo do espírito e da humanidade, com a finalidade de progresso. Deus, quando impõe a reencarnação para o espírito, é para ele progredir, aprender. E a reencarnação ou a encarnação do espírito, ela é ilimitada. Ela não tem um número exato. Nós, para responder à nossa pergunta, quantas reencarnações eu já tive ou terei ainda, nós teríamos que fazer uma reflexão de nós mesmos, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Nós iremos então ter uma ideia de quanto já conquistamos e o tanto que falta ainda para conquistarmos as nossas virtudes. E nós também sabemos, podemos estar comparando a reencarnação, a necessidade, com 2 alunos na faculdade, um bem estudioso, dedicado. Esse não terá tantas dificuldades, vai passar tranquilamente pelas provas. Enquanto aquele que não estuda, que não leva nada a sério, esse vai ter que repetir várias vezes as lições até aprender. Então a reencarnação, ela é longe de ser punição, ela é uma dádiva, ela é uma oportunidade que Deus dá a todos nós, espíritos imortais. No livro do Espírito de Joana de Ângeles, Psicografia do Divaldo Franco, Momentos de Consciência, ela vai dizer para nós que o espírito é herdeiro de si mesmo, ou seja, eu sou responsável por tudo que eu vivencio hoje, porque o que eu vivencio hoje, na maioria das vezes, são corrigendas do passado, somando os erros e também as conquistas. Então, no livro também, no Espírito de Joana de Ângeles, Psicografia do Divaldo Franco, Atitudes Renovadas, ela nos chama atenção assim: devemos aproveitar a oportunidade da reencarnação, da trajetória na Terra, aproveitando todos os momentos para melhorarmos, para aprendermos a amar o nosso próximo e vivermos felizes, porque essa é a nossa meta, sermos perfeitos, felizes, para irmos cada vez mais vivermos em mundos de felicidades. Fica aí o convite para todos nós. Vamos refletir a respeito?